Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre as perspectivas econômicas e políticas para 2026. Nosso convidado, Fernando Chagas, analista político, economista e o grande especialista aí nos assuntos aí da economia nacional, municipal e a área política, né? Meu parceiro em alguns programas aí, né? Isso é um prazer te receber, Fernando. O prazer é meu, agradeço o convite, um abraço a todos os telespectadores e internautas também. Um bom ano para todos. Fernando, vou falar sobre a construção civil. Só vou fazer só um preâmbulo. É emprego na veia. Isso. Mas a gente não pode pensar naqueles 150 funcionários da obra. A gente tem que pensar na cadeia toda que movimenta, nos milhares de itens que são fabricados pelo Brasil inteiro, transporte, os fornecedores locais, os materiais que compram-se aqui, as famílias que vivem daqui, a cesta básica que eles compram no supermercado, tudo que envolve, além de uma obra pronta, o IPTU. O que isso representa macro e na nossa cidade? Olha, macro, para o Brasil, sem sombra de dúvida, hoje já foi no passado, mas hoje mais ainda, é o maior empregador. A construção civil é a maior atividade econômica que mais emprega no Brasil. Inclusive, segurou a nossa economia na pandemia, que a construção civil continuou trabalhando. E é o que você falou, ela gera uma cadeia muito grande, não é só o direto, é o indireto, o emprego que dá. E depois do prédio pronto também dá emprego. Apesar da tecnologia, ainda você precisa de um funcionário trabalhando no condomínio. Para Santos, tirando o porto, que o porto é uma exceção, é a atividade de maior lucratividade, rentabilidade e também tributária de Santos. Eu trabalhei durante muitos anos no IPTU, estou aposentado, né? E cada prédio que é construído, a prefeitura agradece. É justamente isso que você fala, né? De uma casinha, você tem um prédio com 150, 200 unidades, né? E o IPTU é a segunda maior arrecadação. A construção civil, ela hoje, por exigir muita mão de obra e por uma série de fatores, a mão de obra está escassa. Esse é um problema que a construção civil tem em todo o Brasil e tem em Santos também. Inclusive, a renda do trabalhador na construção civil cresceu bastante. E vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo. Porque não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Isso por vários motivos, né? O que nós chamamos o bônus demográfico, é uma população que envelhece. Outro ponto, o empreendedorismo. Hoje o trabalhador, ele prefere uma parte, vamos dizer um terço, prefere o empreendedorismo com mais flexibilidade e com mais flexibilidade e facilidade de escolher o seu horário e onde trabalhar. Aí eu não sou contra o empreendedorismo, mas só tem um ponto. Isso afeta a Previdência Social e afeta o próprio cidadão, amanhã depois. Ele precisa de uma assistência social ou médica e ele não vai ter condições porque ele não está inscrito no INSS. Alguns ainda têm MEI. Mas se você pegar a grande maioria, não tem MEI. Se ele sofrer um acidente de uma moto, ele fica sem renda, né? A construção civil, hoje ainda, além de ser a que mais
mais emprega, a que mais cresce e ainda tem uma perspectiva muito grande. Santos, inclusive, apesar da escassez de terrenos, apesar do solo, é uma atividade extremamente lucrativa para a população, porque gera emprego e gera consumo, lucrativa para o empresário da construção civil e lucrativa para o empregado da construção, o funcionário, vamos chamar, o trabalhador da construção civil, porque dificilmente ele vai, mesmo no empreendedorismo, ele vai conseguir uma remuneração compatível com o que a construção civil hoje está pagando para os trabalhadores da construção civil. Fazer uma obra, né, construir, causa um certo transtorno, os vizinhos e tudo. Mas a gente tem que entender que isso vem para o desenvolvimento da cidade, porque esse IPTU que as pessoas vão pagar, ele acaba revertendo de forma direta ou indireta para a saúde, para a educação, para a segurança. Isso fortalece a nossa cidade, além de gerar um emprego no entorno todo, né? Quer dizer, e o consumo. O consumo. Engraçado, quando você faz um prédio, por exemplo, você tem um prédio de 150 apartamentos, você faz outro de 80, quando está na obra, o comércio começa a crescer em volta. Ela é rentável na construção e é rentável depois. É o que você falou. Se você tem uma casinha que moram 4 pessoas e daqui a pouco você tem uma unidade de 150 que mora no mínimo 2 pessoas, olha o que isso gera para farmácia, empório, mercado. Tanto que o mercado hoje, no Brasil, especialmente em Santos, ele está mudando o perfil, né? Ele não é mais aquele grande mercado, supermercado. Eles estão fazendo mercadinhos. Funciona muito bem, né? Porque aí o cidadão desce daquele prédio e vai para o supermercado, para o mercadinho. Mas por que o mercadinho está ali? Porque ele antigamente não ia porque tinha uma casa com 4 pessoas. Hoje ele tem um edifício para consumir. Então a construção civil ela é realmente uma mola propulsora da atividade econômica, no Brasil, especialmente em Santos. Do ponto de vista econômico, quais lições que o Brasil deixa em 2025 que podem contribuir para um cenário melhor em 2026? Tem alguma lição boa? O ponto negativo que precisa mudar essa rota é a taxa de juros, a taxa básica de juros. Uma taxa básica de juros de 15% nominal e uma taxa de juros de 10% real, uma taxa real de 10% é exagerado. Real porque desconta a inflação. Inflação 5%. Então. Você tem uma inflação de 4,5%, mas vamos dizer 5%. Você tem uma taxa básica de juros de 15%, 10%. E ela se torna, por tipo de inflação que nós temos atualmente, ela se torna ineficaz. É o que eu digo, se você não sabe nadar e você entra numa piscina de 4 metros, você morre afogado. Não precisa de 8 metros, não precisa de 12 metros. Exatamente. Para você combater a inflação, não precisa, do Brasil atual, não precisa de 15%. Você precisa diminuir essa taxa. Ela é exorbitante e prejudica crédito, consumo, construção civil, produção. Tudo. Então, é um ponto negativo, mas que pode se tornar positivo, porque o próprio Banco Central já percebeu. O Banco Central tem autonomia, percebeu que está além do ponto. O ponto positivo, os investimentos privados, inclusive construção civil, os investimentos privados que geram maior produção e maior produtividade. O investimento público em infraestrutura, tanto o investimento privado em atividades econômicas particulares, repito, especialmente a construção civil, não só a construção civil, mas também a construção civil. E também o investimento em infraestrutura e logística dos 3 governos, governo federal, governo estadual e governo municipal. A União, os estados investem muito porque tem uma eleição desse ano, mas os municípios também, os municípios médios e grandes, hoje eles têm uma situação orçamentária fiscal relativamente boa e também estão investindo. E isso o que provoca? Provoca emprego. Tendo emprego, você aumenta o consumo. Tanto que o PIB cresceu muito no ano passado devido ao consumo. Continua crescendo, né? Saiu uma prévia agora também. A renda melhorou com a produtividade. Essa produtividade ocorreu por causa dos investimentos que eu falei. E tem um ponto também que muitas vezes o mercado não percebe. O dinheiro injetado pelos 3 governos na economia acaba também alavancando. E o ponto mais importante para o crescimento, principalmente da pessoa de baixa renda, é o salário mínimo. Quando o salário mínimo tem um ganho real,
logicamente você tem um consumo maior. E eu estou otimista em relação ao consumo de 2026, porque quem ganha até 5 salários mínimos terá isenção do imposto de renda. Esse dinheiro vai ficar no bolso e o brasileiro vai consumir. Então tem esses 2 pontos. O negativo, que é a taxa de juros, que o Banco Central deve diminuir, a gente pode detalhar depois. E tem a questão do investimento e do consumo, que é fundamental para gerar emprego e também aquecer a economia. A gente vive um momento de instabilidade internacional, né? Como as decisões dos Estados Unidos, isso aí, eles impactam, né, a economia global. Né? Eu queria saber de que forma esse impacto ocorre, né? Agora com essas tarifas. Vamos esquecer até essas guerras, Groenlândia, vamos falar das tarifas, né? Que agora está tarifando de novo alguns países da Europa e a China e não sei o quê. Como isso interfere e a postura, como é que deve ser a postura do Brasil politicamente nesses casos? Os Estados Unidos são a maior nação do mundo, sob todos os aspectos, seja econômico, seja político ou seja militar. Então é impossível qualquer nação do mundo enfrentar os Estados Unidos. E o que precisa ter para enfrentar os Estados Unidos? Estratégia. O interessante de tudo isso, quem construiu esse mundo neoliberal e multilateralismo, todos os países se falando, foi justamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos com Trump estão destruindo essa ordem. Nós temos uma nova ordem. Mesmo amanhã, Barroso, que saia um presidente republicano entre um presidente democrata. A credibilidade do mundo em relação aos Estados Unidos defendiam sempre o quê? Os princípios da democracia e a liberdade econômica. Tudo isso está sendo revisto. Um sinal disso é a ONU. Se os Estados Unidos, por acaso, anexarem a Groenlândia, está agredindo a ONU. A ONU, quando ele é o maior país da ONU. Ele já acabou a ONU quando ele tirou os recursos da ONU. Agora ele enterra a ONU se ele fizer isso. Se ele anexar a Groenlândia, a ONU definitivamente acabou, porque a ONU vivia dos Estados Unidos, de recursos e de armamentos. O mundo pode parar o Trump se, na eleição de novembro desse ano, de meio de mandato, o Trump perder a Câmara dos Representantes e o Senado. O próprio povo americano que tem condições de frear o Trump. Eu não vejo hoje o mundo em condições de frear o Trump, não temos poderio para isso. Agora, é um caos e uma nova ordem mundial, e um caos que nós não sabemos para onde nós vamos, porque o Trump é imprevisível. O Brasil não tem condições nenhuma de enfrentar os Estados Unidos, então o que tem que buscar é o que o Brasil fez. Eu não vou dizer governo, o Estado brasileiro. O Estado é diferente de governo. O Estado brasileiro buscou o diálogo diplomático com os Estados Unidos e teve efeito positivo. Teve a aprovação da lei da reciprocidade, aumentou a taxa lá, a taxa de importação lá, vamos aumentar a taxa de importação aqui. Isso é um erro. Os Estados Unidos esmagariam o Brasil. Por outro lado, também não poderia se submeter aos caprichos dos Estados Unidos, especialmente do Trump. Então, qual é a saída? A saída é o diálogo. E a diplomacia brasileira, ela é exemplo no mundo. Ela é extremamente profissional. O que a diplomacia brasileira falou? Com a Secretaria de Governo dos Estados Unidos e dialogou principalmente com os importadores americanos. Dialogou com os exportadores brasileiros. E a diplomacia brasileira, junto com os exportadores brasileiros e os importadores americanos, eles pressionaram o Trump e o que eles falaram inicialmente, há 4, 5, 6 meses, realmente aconteceu, a inflação ia explodir justamente por causa das commodities, café, proteína animal, que é muito exportado para fazer um hambúrguer, e o Trump resolveu recuar e praticamente hoje nós só temos 22% de nossas exportações para os Estados Unidos ainda sobre taxada. As demais todas diminuíram. Mas não foi porque ele gosta do Brasil Proquímica. Ele sentiu a inflação lá. Então a gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando da perspectiva econômicas e políticas para 2026. Nosso convidado, Fernando Chagas, analista político. Acabaram de assinar o acordo União Europeia com o Mercosul. Né? O que isso pode representar positivamente para esse comércio? Vai ser
um avanço enorme, né? E os Estados Unidos? Eles não reclamaram até agora? Não reclamaram, vírgula, ele está esperando. Para a América do Sul, especialmente para o Brasil, foi excelente esse acordo do Mercosul. Ainda precisa aprovação do Parlamento Europeu, mas eu acredito que vai ocorrer. Por que eu acredito que vai ocorrer? O maior prêmio que o Donald Trump deu para a América do Sul, especialmente para o Brasil, foi atacar a União Europeia. Quando atacou, tanto em aspecto militar, o caso da Groenlândia, como no aspecto econômico das tarifas. Esse acordo Mercosul e União Europeia não existiria. Ele está para sair há anos, não está? Quantos anos está para sair esse acordo? 20 anos, tranquilamente. 20 anos? Saiu agora. A Europa hoje é um continente com muitas dificuldades. Eu não vou dizer decadente, mas com muitas dificuldades, que dependia basicamente dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos estão abandonando economicamente a Europa e ainda tentando atacar militarmente a Europa, o que ocorre? Eles precisam de uma alternativa. A alternativa da China eles não querem, da Rússia nem pensar. Eles ainda podem pensar futuramente na China, porém, por enquanto não, porque seria também agredir muito os Estados Unidos. A Rússia eles não querem, eles temem tanto os Estados Unidos como a Rússia. Aliás, a OTAN existia por causa da União Soviética e hoje por causa da Rússia. Por que o Trump ainda não se manifestou? O Trump sabe que o Mercosul é importante para o Brasil. O Trump, no momento, ele não quer discutir com o Brasil. Porque estrategicamente o Brasil, pela sua extensão territorial, pela sua economia, ser um grande exportador de commodities, e as atividades econômicas do Brasil, comparado com o resto da América do Sul, são relativamente boas. Ele não quer, nesse momento, enfrentar o Brasil porque ele ainda pretende uma negociação com o Brasil. A negociação com o Brasil, o que ele pretende? Terras raras e minerais críticos, que não é a curto prazo, é a longo prazo. E mais a mais, nós temos eleição. E tendo eleição, para que eu vou discutir com um governo que pode acabar ou pode continuar? Mas não é momento de discutir. Eu vou buscar outras fontes de atrito, a União Europeia, a China, mas o Brasil, ele corre um sério risco nessa eleição. Se o presidente Lula, antes da eleição, não fizer um acordo comercial, ainda que seja para o futuro com os Estados Unidos, aí os Estados Unidos, por meio das Big Techs, vão tentar e vão influenciar a eleição no Brasil. Então, os Estados Unidos está deixando o Brasil stand-by. Não é momento de brigar com o Brasil, ele é estratégico. O Trump viu no Lula um grande negociador, e ele é um grande negociador. Você vê que chamou o Lula para ser o negociador. O conselho. O conselho da faixa de Gaza. Mas aí é uma armadilha. Porque ele tem pensamento diferente do Trump, mas ele precisa do Lula para ratificar aquilo que ele pensa, em tomar o Gaza para os próprios Estados Unidos e principalmente para Israel. E ele precisa de um grande líder da América do Sul que pense diferente. E mesmo que diga não, o Lula vão participar de um conselho. O Lula vai para o lado político. Ele é muito político, ele vai ficar meio assim, não vai querer desagradar um lado nem o outro. Não. Aliás, até o New York Times fez uma reportagem recentemente. Os dois únicos países que conseguiram enfrentar os Estados Unidos foi a China, pelo seu poderio econômico, e o Brasil pelo diálogo. Pela diplomacia. Pela diplomacia. Bom, o mercado trabalha com uma previsão. Isso é quase que certo, né? Não existe nada certo, mas é quase que certo, da taxa de juros, uma queda da taxa de juros. Provavelmente em março comece, ninguém sabe, né? E essa redução talvez chegue a 12% no final do ano, talvez, ninguém sabe também, né? Como isso vai impactar o crédito, os investimentos, tudo? Tudo. Eu acredito que ainda no primeiro trimestre, não sei se em junho. Se em junho diminui a taxa, vai ser mínima, 0,25. Com certeza ainda no primeiro trimestre, em março, quando tiver a reunião do Copom, o Banco Central vai diminuir. O piso, 12%, não vai baixar de 12%. Ainda acho exagerado. Bom, se chegar a 12 está bom, né? Para começar está bom. Eu acredito que em dezembro esteja em 12% em condições normais. Que eu digo condições normais. Nós temos uma eleição que vai ser acirrada e tem o problema dos Estados Unidos que abala todo mundo. Vamos dizer, uma guerra entre Europa e Estados Unidos, isso é impossível, mas vamos dizer, uma ameaça de guerra.
vai mexer no dólar, vai mexer na bolsa, vai mexer em tudo. Agora, eu entendo que nós estamos em 2026, 27, daria para você ter uma taxa de juros de um dígito, de 9%. É o suficiente para combater. Uma inflação de 3%, sim. Sim, isso. E outro problema da nossa inflação é isso. A nossa meta de inflação é de 3%. Apenas uma vez, a nossa inflação de 99 até hoje ficou abaixo de 3%. Então, a nossa meta é ambiciosa para a nossa economia, pelo custo da nossa economia. Agora, mesmo diminuindo só 3 pontos percentuais, é importante. Você vai facilitar o crédito. Facilitando o crédito, você facilita o consumo, e facilitando o crédito e o consumo, você facilita o crescimento da economia. E a construção civil, que continua forte e com uma taxa de 15%, vai se fortalecer mais ainda, com certeza. Porque o crédito é fundamental para a construção civil. Só para entender, para o telespectador entender, né? A gente fala 3% e tal. Não, nossa. 12% é um absurdo, mas diminuir 3%, olha o que significa. Imóvel financiado pela Caixa, 35 anos, 3% ao ano, nossa. Juros em cima de juros. Em 35 anos, está quase, com 120% a menos que o cara vai pagar no imóvel. É muita diferença. 3% da taxa básica. É muito. Muito. Sem contar que o comprador hoje está pagando, no Minha Casa Minha Vida, até 10%. Ela está pagando 11%, 12%, quer dizer, caindo para 12%, ele vai pagar 9%. Quer dizer, esses 3% representam um absurdo ao longo de 35 anos. E é dinheiro no bolso, para o consumidor. E mesmo para as construtoras buscarem financiamento. Exatamente. O cliente hoje paga 11, 12, a construtora paga mais de 18, paga 19, quase 20. Quer dizer, hoje para a construtora tomar um dinheiro do banco, mesmo plano empresário e tal, chega a 18% a 19%. Quer dizer, é quase impossível você conseguir pagar 18% ao ano. Ao ano. Se o lucro de um prédio hoje é em torno de 30%, mais ou menos 35%, isso em médio alto padrão. Um prédio econômico, Minha Casa e Minha Vida, o lucro é 12%. 15% é um baita lucro, quer dizer, sem contar o custo operacional, isso não está incluído o custo operacional. E o risco do negócio, o retrabalho, os impostos depois que vêm pela frente. Tudo. Você inviabiliza o crescimento da economia. Aliás, o Brasil é um caso que precisa ser estudado. Apesar de 15% nominal e 10% real, taxa real de juros, né? O Brasil cresceu 2%. Continua crescendo, né? A construção civil está aí. E venda de imóvel continua vendendo. Continua. O estoque continua. Deu agora uma pequena esfriada, vamos ser sinceros, mas continua vendendo, e tanto que o estoque está sendo consumido. Quer dizer, hoje, o estoque, a venda, nos últimos meses, a venda está sendo maior do que os lançamentos. Isso faz com que o preço, no mínimo, se mantenha. Isso. No mínimo, se mantenha. Então, assim, é difícil que tenha, por exemplo, uma queda. Eu não acredito, por exemplo, numa valorização absurda na construção civil nesse momento. Mas queda no valor de jeito nenhum. Até porque a inflação setorial é 7%. 6%, 7%. Então, não tem como o imóvel subir. O mínimo que o imóvel vai subir é 7%, que seria bem acima da inflação. Quando a gente fala que a valorização é de 9%, 10% ao ano, que é hoje a valorização do imóvel aqui na região, nós estamos falando que ele está valorizando o dobro da inflação. Mas ele não valoriza a mesma coisa que você ganha no banco nesse momento. Não, esse é o grande problema. Na construção civil, vai investir na construção civil. Você tem obrigações patronais, você tem tributárias, você tem sociais, você tem o custo da obra, você tem o custo de financiamento. Aí com uma taxa básica de juros de 15%, e eu só fico em casa esperando o rendimento, isso desincentiva a produção. A tudo. Fernando Chagas, nós chegamos no final do programa, foi muito bom aí a sua presença. Eu, por exemplo, aprendi muito hoje aqui contigo. É muito bom te receber. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.